O verso áureo dessa semana faz parte daquilo que nós adventistas compreendemos como as 3 mensagens angélicas. Toda a Bíblia é importante. Toda a Bíblia fala sobre todo o querer e sobre toda a vontade de Deus. Mas quando chega em Apocalipse 14, nós temos ali, na verdade, não são só 3 mensagens. Tem um pouco mais do que 3, mas as 3 primeiras são as mensagens mais importantes para o mundo nos dias de hoje. E eu e você somos portadores dessas mensagens. E o verso áureo, ele diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Essa é a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta lá, pode deixar. Nós vemos que a primeira mensagem ela está do versículo 6 em diante. E essa mensagem, por si só, já é complexa o suficiente. Porque se você reparar, essa mensagem não fala apenas de uma coisa. Ela fala de algumas coisas. Primeiro, esse anjo, ele tinha o evangelho eterno para ser pregado. Por que o evangelho é o evangelho eterno? Alguém deseja participar aí conosco? Me ajude alguém, por favor. Por que esse evangelho de Apocalipse 14 é conhecido como evangelho eterno? Fala um de cada vez para não tumultuar, tá bom? O pastor, é o evangelho eterno porque o próprio nome já diz, eterno, só existe ele. É só um evangelho. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho é o evangelho de Cristo, né? O plano da salvação é um só, né? No próprio livro do Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O plano de Deus é um só. O evangelho automaticamente é um só. Perfeito. Esse evangelho começou a ser pregado em Gênesis 3,15. Então, olha só, é o mesmo evangelho. O evangelho é boa notícia. Assim que o homem pecou, Deus já, num acordo trinitariano, decidiu que uma pessoa da divindade, Jesus Cristo, se entregaria na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E esse é o evangelho eterno desde sempre, não há outro. Então, a primeira verdade deste verso, a nossa mensagem é pregarmos o evangelho eterno. Então, começa em Gênesis, termina em Apocalipse e perdura por todas as eras e por todas as fases da humanidade. Para quem? Aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, aqui vem o ponto, a mensagem desse evangelho eterno é temei a Deus e dar-lhe glória. Por que nós devemos temer a Deus e dar glórias a ele? Porque é chegada a hora do seu juízo. É interessante notar isso aqui, e a lição falou uma coisa incrível, não lembro agora se foi na segunda, na terça, falou uma coisa incrível. Nós vivemos hoje num tempo em que ninguém aceita se sujeitar a ninguém. Não é verdade? Cada um de nós quer conduzir a sua vida da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa forma. E a lição vem dizendo que esse temer a Deus e dar-lhe glória significa exatamente você se sujeitar a alguém que tem mais poder, mais sabedoria, mais conhecimento do que você. E este alguém é o Deus criador dos céus e da terra. O temor aqui, queridos, não é medo, não é sentir medo de Deus. O temor aqui é no sentido de reverência, de respeito, de amor também. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aqui mostra qual é o objetivo final. Um dia, todos nós vamos passar por um juízo. E quando nós passarmos por esse juízo, nós seremos julgados. E seremos julgados em conformidade com o quê? Com o evangelho eterno, certo? Mas também com a lei que é eterna. Então é interessante a gente pensar nisso dessa forma, né? Essa seria a primeira mensagem angélica e ela termina com... Não é um simbolismo, não é uma mensagem codificada, não é nada disso.
mas ela termina declarando o valor ainda do sábado. Ela diz assim no finalzinho dela: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quando essa mensagem termina falando de adoração ao Criador, como é que você adora o teu Criador? Do teu jeito ou do jeito que ele te pediu? Lembra-se de Caim e Abel? Caim adorou do jeito dele. Abel adorou como Deus pediu. Deus aceitou as duas adorações? Não. Ele rejeitou a de Caim e aceitou a de Abel. Abel fez exatamente do jeito que Deus havia pedido, entregado um cordeiro. Caim entregou das melhores frutas. E eu não vou dizer que não o tenha feito em amor, mas não foi em obediência. E aqui, queridos, tem algo poderoso para nós pensarmos na história final do mundo. Tem muita gente amando a Deus de verdade, tem muita gente até vivendo uma vida de obediência ao querer de Deus, mas que não está fazendo como Deus quer. Continuam fazendo como eles querem. E o sábado aqui é a pedra de toque. O ponto alto da lei é o sábado. Por quê? É o único mandamento que começa com a palavra lembra-te. Essa semana eu conheci uma mulher, não gostei de ter conhecido ela, não. Tem gente de que a gente não gosta de conhecer, né? Não gostei de conhecê-la. E ela me disse assim que ela é ex-adventista, mas agora sim ela é feliz, porque agora ela está na igreja batista, e lá sim ela é livre da lei, e lá sim ela não guarda mais a lei de Deus, ela não tem preocupação nenhuma, mas ela pode trabalhar aos sábados, ela pode fazer tudo que ela sente vontade aos sábados. E ela disse assim que isso é liberdade em Jesus, e isso é vida. E disse assim para mim que ela tem dó da gente, porque nós não temos liberdade em Jesus e nós não temos vida. Se você parar para pensar, a verdadeira lei, ela gera liberdade. Porque a lei te gera liberdade porque você sabe que você não vai ser condenado por ela. Você não vai ser preso e nem sentenciado à morte. E ela toda feliz e orgulhosa. E eu fiz uma pergunta que eu percebi que desconstruiu todo esse discurso bonitinho dela. Eu falei assim para ela: que bom que agora você é batista, é uma excelente igreja, gosto muito, e realmente eu gosto muito dos batistas, mas eu disse a ela, falei assim: irmã, me tira só uma dúvida, na igreja batista você não observa mais nenhum mandamento? Aí ela ficou perdida no primeiro momento e falou assim: não, pastor, aqui nós não precisamos obedecer nenhum mandamento. Eu falei: e o que acontece na sua igreja se você dormir com o marido da sua vizinha? Aí não pode, né, pastor? Eu vou ser disciplinada. O que acontece na sua igreja se você for pegar assaltando assaltando um banco? Aí não pode, pastor. Eu também vou ser disciplinada. O que acontece na sua igreja se você matar alguém? Aí não pode. Eu falei assim: querida, para de se enganar. E eu vou dizer para vocês, eu fui muito duro com ela. Fiquei bravo. Chamei ela de tonta. Eu falei assim: para de se enganar e deixe de ser tonta. Para quem você está tentando mentir? Aí eu disse assim para ela, falei: olha, você pode mentir para todo mundo. Só que tem duas pessoas a quem você não engana. A primeira é você mesma. E a segunda é Deus. E um dia você vai ter um acerto de contas com ele. E quando você for julgada, você vai ser julgada pela lei completa. Não vai ser pelos 9. Vocês entendem, queridos, como que as pessoas elas estão perdidas, desejando fazer a vontade delas e não a de Deus? É igualzinho lá o problema de Caim e Abel. Tá, falamos da primeira mensagem angélica, vamos falar da segunda já direto? Eu vou contar um segredo para vocês. Quando preparei essa lição, eu falei assim: eu vou passar essa lição de uma forma que ela vai servir para mais de uma coisa. Além de passar a lição, eu vou dar uma dica para vocês todos que estão aqui, qual a melhor forma ou a forma mais correta de passar a lição da Escola Sabatina. Lição da Escola Sabatina, a gente não passa falando de dia por dia. Porque nós entendemos que as pessoas já estudaram em casa, não é isso mesmo? Então, a lição da Escola Sabatina, como é que a gente recapitula? O professor, ele vai pegar da lição toda 3 aspectos que ele achou os mais importantes, que ele considera os aspectos mais importantes da lição. E ele vai conversar sobre esses 3 temas. Entenderam? Isso é recapitular lição.
O professor, quando falar na segunda diz isso, na terça diz isso, na quarta diz isso, na quinta... Ah, irmãos, acabou o tempo, não vai dar para falar da quinta e da sexta. Dá a impressão que ele não terminou de passar a lição. Vocês entenderam? Até porque passar a lição é um termo errado também. O termo correto é recapitular a lição. Nós falamos aqui da primeira mensagem angélica. Antes de passar para o segundo tópico, eu quero perguntar para vocês que comentário vocês desejam fazer sobre a primeira mensagem angélica. Fique à vontade, falem um de cada vez só para não tumultuar, viu? Seja bem-vinda, Nelly, seja bem-vindo, Joverlan, seja bem-vindo, irmão Roseno, está lá no Nordeste. E mais alguém tinha entrado aqui, não estou vendo. E a Tânia, seja bem-vinda, Tânia. Quem que vai ser o primeiro que vai falar? Neide também, eu não tinha te visto, Neide. Seja bem-vinda. Quem é o primeiro que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre a primeira mensagem angélica? É você, Tânia? Pastor, Pode falar, Anderson. ela se cumpriu, a primeira mensagem angélica, ela se cumpriu no verão de 1843, com a proclamação ali daquele movimento, né, dali milerita, adventista ali onde surge o movimento milerita, pregando a volta de Jesus, e junto com Guilherme Miller, as pessoas que estavam ali levando aquela mensagem de advertência, né? Anderson, posso fazer uma pergunta retórica para você? Pode. Será que ela se cumpriu ou ela começou a se cumprir lá? Ela começou, vamos dizer assim. Ela começou. Porque ainda hoje, essa mensagem ainda é válida hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Prossiga. Não, é isso aí. É justamente isso, né? Aquele despertamento para a volta de Cristo, né? E esse apelo que foi feito naquela época, né? Para que as pessoas realmente voltassem para Deus, temessem a Deus. E que, na realidade, esse temor até... Eu tive que sair aqui rapidinho, que eu tive uma urgência, não sei se o senhor falou isso. E esse temor a Deus, de temer a Deus, na realidade, é justamente guardar os mandamentos, né? E o senhor estava até falando da guarda dos mandamentos. Quando a gente vai lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, fala: de tudo que se tem ouvido tema a Deus. E como é que eu temo a Deus? Aí no verso continua. Guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. E tem tudo a ver, ó. No verso 14 com Apocalipse 14. No verso seguinte fala: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e o verso 14, fazendo um link com Apocalipse 14. Perfeito. A partir do verso 6. Perfeito. Pastor, o link é perfeito. Por favor, Pedro. Eu fiquei prestando atenção no que o senhor falou a respeito da moça, né? E o senhor citou Caim, Abel, mas nessa lição nós já passamos aí por Apocalipse 9, né, capítulo 12, 9 e tal, onde fala da rebelião de Satanás, e a gente pode tirar isso aí, por exemplo, fazendo uma comparação com a história dessa mulher, esse testemunho que o senhor contou, da mulher que o senhor não gostou de conhecer. Na rebelião contra os mandamentos de Deus, contra a Deus, Jesus, o Espírito Santo, ou seja, contra o céu, Satanás quis viver na sua própria liberdade religiosa, quis viver de acordo com o seu querer. É o que dá para entender, assim como essa mulher, achando que estava liberto da lei de Deus, e, na verdade, ele ficou preso a uma lei que ele criou, que é a lei do pecado. Só contra Deus. Por outro lado, o senhor citou Gênesis 3,15, né? Onde fala da mensagem eterna, onde Deus começou a pregar. Aí eu lembrei de Isaías 40, verso 8, que diz: seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, ela é eterna desde lá do céu, desde antes da fundação do mundo. Então é o evangelho eterno, sim. Amém. O pastor Hércules. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e se arrependa, né? Fala lá, Anderson. Deixa eu fechar uma coisinha interessante que o senhor abordou aí, né? Por exemplo, esse anjo, a figura do anjo, né?
Quando a gente olha para esse anjo, a gente tem, talvez tenha algum visitante, alguma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso aqui no grupo, e a gente acha que literalmente que é um anjo mesmo, né? A gente acha, não, se a Bíblia está falando que é um anjo, né? É um anjo literal. É um anjo que realmente aqui, que vem do céu, e que ele vai proclamar a mensagem de Deus. Ó, quando a gente estuda Apocalipse ali a partir do capítulo 2, entra o capítulo 3, né? A gente observa que existem 7 igrejas. E cada igreja tem um anjo. E esses anjos lá são anjos defeituosos, são anjos que cometem erros, que cometem falhas. E Jesus, ele adverte esses anjos, né? Então, fazendo esse link na parte profética de que anjo é mensageiro, né? Não é um anjo literal, Apocalipse 14, a partir do verso 6, são anjos, são pessoas, é um grupo de pessoas, é um movimento, é um conjunto, é uma igreja que prega, tá? Então, não é um anjo literal, mas quando a Bíblia fala que na realidade, João viu o anjo, é um movimento, são pessoas que pregam o evangelho, tá? Perfeito. O evangelho eterno. Exatamente. Então, pastor... Nós somos o anjo. Vai lá, Eliabe. Oi, pastor. O que é interessante também nós notarmos é qual é essa mensagem, né? Porque nós falamos sobre que tem uma mensagem, né? A mensagem do anjo, mas qual é essa mensagem, né? É interessante que quando começa essa mensagem, ela é uma mensagem não só de salvação, principalmente da volta de Cristo, da segunda volta de Cristo, mas também de um juízo, né? Que há um juízo, porque normalmente, principalmente as igrejas de hoje em dia, elas falam muito sobre o amor de Deus, né? Que o amor de Deus salva, que o amor de Deus perdoa, mas elas se esquecem de pregar que haverá também um juízo. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós não pregamos a salvação em Cristo Jesus, a volta de Cristo, mas que também dentro desse juízo, pessoas vão se perder se elas não obedecerem e não guardarem os mandamentos de Deus, né? Então, dentro dessa mensagem, tem duas mensagens, a mensagem de salvação, mas a mensagem também de um juízo de que pessoas também irão se perder, né? Perfeito. Muito bem lembrado. Quem mais deseja contribuir com algo? Eu vou tomar liberdade e vou fazer mais um comentário com vocês. Você repara que temei a Deus e dar-lhe glória? Como é que eu dou glória a Deus? É dizendo glória? É indo na igreja, rodopiando e dizendo glória, 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 glória. É assim que se dá glória a Deus? Não, é o meu testemunho, né, pastor? A minha vida, né? É o meu testemunho, a minha vida, a minha obediência ao querer dele. E esse verso tem que ser linkado com outro texto de Paulo aos Coríntios, 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a glória é o resultado da nossa vida, né? A glória a Deus, pode falar. Daniel glorificou a Deus na sua vida lá em Babilônia, né? Todo o mundo naquela época reconheceu Deus como o único Deus, Salvador. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Graças ao testemunho de Daniel. Então, olha só, a gente às vezes pensa assim, essa mensagem de saúde, né? Isso não é tão importante, de vez em quando comer um porquinho eu posso, de vez em quando não observar as orientações de Deus, beber alguma coisa com álcool eu posso. Queridos, nós não podemos. Porque quando nós deixamos de comer, beber e fazer as coisas para a glória de Deus, nós estamos comendo e bebendo e fazendo as coisas para a desonra de Deus. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Vamos para a segunda mensagem? O Anderson já falou para a gente que esse anjo, esse mensageiro, somos nós, né? É o movimento adventista. E a segunda mensagem diz assim: seguiu-se outro anjo, está no verso 8 de 14 de Apocalipse. Seguiu-se outro anjo segundo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa mensagem atual, ela precisa ser pregada nos dias atuais? Respondam, mas respondam um de cada vez para não tumultuar.
Como é, pastor? Não entendi a pergunta. A segunda mensagem, Neide, ela é atual? Sim, é atual. Nós acabamos de ler, caiu a grande Babilônia. Ah, tá, entendi. E Sim, tem dado a pastor. beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que vocês acham sobre essa mensagem? Quer falar você? Oi, pastor. Ela é atual, mas ela também é futurística, né? Que ela está nesse processo ainda, nós estamos vivendo, mas há de cair também essa grande Babilônia, né? Que tem dado de beber uma mensagem falsa, né? Para todas as nações, né? O pastor, ó, deixa eu dar a página aqui. No Grande Conflito, na página 389, fala que o cumprimento tanto da primeira quanto da segunda mensagem angélica, ela aconteceu justamente no verão lá de 1844, como eu já citei aqui. E pegando o link aqui com o Eliabe, realmente isso irá acontecer, né? E realmente acontece também hoje. Quando é que Babilônia ela cai? Quando as verdades de Deus elas são aceitas no coração das pessoas. Por exemplo, no nosso meio adventista existem muitos irmãos católicos, se não for a maioria, na realidade ex-católicos, né, da Igreja Católica, que ao compreenderem as verdades de Deus, os mandamentos de Deus, incluindo aqui a guarda do sábado, saem do erro, né, e vem para a verdade, né? Sai da escuridão e vem para a luz. Entendia que o mandamento não era importante, que não tinha importância. Mas quando descobre as verdades de Deus, a guarda dos mandamentos, vem para a verdade, Babilônia cai na vida da pessoa. Por quê? Caiu a grande Babilônia. Por quê? Porque todo aquele engano, toda aquela falsidade na vida da pessoa, né, foi deixada, foi abandonada. Perfeito, é exatamente isso. Babilônia cai na minha e na sua vida quando nós nos libertamos por conhecermos a verdade. Então, quando a gente nega a autoridade de Babilônia, quando a gente deixa de fazer como Babilônia quer e opta por fazer como Deus nos pede, Babilônia cai. É exatamente isso. E outro detalhe, você repara que ela cai, mas antes de cair, é deixado bem claro que ela deu de beber do vinho da sua prostituição a todas as nações. Quando a gente estuda história e percebe ali na Idade Média como uma igreja mandava e desmandava, como a igreja matava, como a igreja perseguia, como a igreja realizava atrocidades, a gente fica assustado, né? Só que hoje, não atrocidades dessa forma, mas ela continua fazendo a mesma coisa. Porque quando eu encontro essa ex-adventista que eu comentei com vocês agora há pouco, e ela me conta a história de que agora ela é livre em Jesus e ela não precisa mais guardar o sábado, na verdade, ela está escolhendo conscientemente beber do vinho para ficar embriagada, o vinho da prostituição de Babilônia. E aí nós temos, assim, nossas igrejas irmãs, né? É interessante, nós adventistas não cremos que a salvação é para nós adventistas. Não é essa a mensagem que nós temos. Mas nós cremos que a salvação é para quem vive em conformidade com a Bíblia. E as nossas igrejas irmãs, elas têm se perdido porque não estão dispostas a obedecer a palavra de Deus. Então, o sábado, como que eu vou pedir para os membros da minha igreja guardarem o sábado se é uma mensagem tão diferente daquela que eles querem ouvir? Percebem? Então é melhor continuar bebendo do vinho da prostituição de Babilônia. E o vinho, vocês entendem bem isso, o vinho ele embriaga. E quem está embriagado, às vezes não tem condições de discernir entre o certo e o errado. E continua embriagado, porque é mais cômodo, porque é mais fácil, porque é mais vantajoso. Mais alguém deseja acrescentar algo sobre a segunda mensagem? Essa embriaguez, ela anestesia, né, pastor? Ela anestesia a mente da pessoa, ela não consegue compreender nem entender mais nada, né? E o mundo tem caído nessa embriaguez, né? E principalmente o mundo cristão, né? Por isso, eu queria falar disso só no final, mas eu vou falar já agora. Por isso,
Deus precisa de um povo que se levante como seu mensageiro. Deus precisa que nós entendamos que essa mensagem vale a pena compartilhar. Deus precisa que eu e você sejamos instrumentos nas mãos dele, pregando a tempo e fora de tempo. Pregando aos de perto e pregando aos de longe. Pregando com palavras e pregando com testemunho da vida. Deus precisa exatamente por isso. E olha que interessante, se nós não pregarmos, queridos, Deus vai precisar levantar pedras para pregar. Então a nossa mensagem precisa ser um pouco mais clara. Nós temos que encontrar um pouco mais de fôlego pulmonar para que a gente consiga gritar mais alto. Nós temos que gritar isso de uma forma tão intensa em nossas vidas que até quem passa correndo por nós ouça. Não sei se vocês vão na feira. Eu gosto muito de ir na feira. Estou já desde o início da pandemia sem ir na feira, porque feira é um local de grande propagação do vírus. Mas o legal da feira é você estar andando no meio da feira e ver um gritando lá que o alface está R$1 e o outro gritando que o alface está R$1,50. Aí você vai ver o alface de um, corre para ver o de R$1,50. Se o de R$1,50 a qualidade compensar, você leva o de R$1,50, não é isso? Agora, se o de R$1 de repente está mais barato e a qualidade está melhor, você vai pegar o de R$1. Não é isso mesmo? Queridos, nós estamos numa feira espiritual. E nós temos que gritar alto que Jesus está voltando, temos que gritar alto que a lei de Deus é válida, temos que gritar alto que temei a Deus e dá-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo, temos que gritar alto que a Babilônia está caindo, a Babilônia caiu e a Babilônia vai cair ainda, e que não é para as pessoas continuarem bebendo desse vinho da prostituição de Babilônia. Vocês percebem? É uma feira espiritual. E aí eu pergunto para cada um de vocês, para quem é que vocês estão gritando? Percebe? Como é que você está gritando? Como que você está sendo usado por Deus para gritar para as pessoas que breve Jesus voltará? É lá no trabalho? Você já confidenciou aos seus colegas de trabalho que breve Jesus voltará? É no ambiente de uma sala de aula? Aonde você tem pregado? Percebe? Esse é o grande ponto. Esse é o resumo de toda a lição do trimestre. Vamos falar um pouquinho das... Quer falar, Pedro? Pode falar. Então, como foi citado aí do vinho da prostituição, e o senhor citou muito bem aí o Eliabe também, é interessante notar que o vinho ele não só deixa a pessoa embriagada para ela ficar tonta, se debatendo, caindo pelos cantos. Na verdade, ele provoca uma sensação de alegria, de prazer, mas na verdade a pessoa está perdida, né? E é o que as pessoas têm sentido aí em diversas denominações, sem querer atingir ninguém, né? As pessoas elas vão para um lado e vão para outro, sentindo um prazer, achando que está fazendo a vontade de Deus, e por estar embriagadas, ela não consegue ter o discernimento da coisa certa, assim como o senhor falou. Porque além de dela não conseguir enxergar, ficar embaçada a sua visão, quando você é motorista que bebe, a gente faz o curso lá na autoescola e vê os testes, como vai no simulador, a visão de uma pessoa embriagada. Além dela embaçar a visão, não dá para a pessoa enxergar as coisas direito, as coisas certas, as placas, vamos dizer assim, de perigo, ainda dá a sensação de alegria. E aí a pessoa não quer sair de jeito nenhum daquilo ali porque está sentindo prazer. E é esse vinho que Babilônia oferece para as pessoas. Para as pessoas e também para as igrejas. Olha que interessante, né? Vamos pensar de forma bem racional aqui por um instante juntos. Como que o ser humano, eu não consigo entender isso, como que o ser humano prefere ser roubado pela igreja que ele frequenta? Tudo lá é dinheiro, não é verdade? Ele está sendo roubado. O dono da igreja está mentindo, dizendo que precisa de dinheiro para pagar o canal da televisão, mas o dono da igreja está comprando mais fazendas no norte e no centro-oeste para criar o gado dele que não tem fim. Então, como que o camarada prefere ser roubado? E ele tem que pagar por oração, ele tem que pagar por campanha, ele tem que pagar... Cada reunião que ele vai na igreja, ele se sente extorquido para pagar. E ele prefere pagar do que obedecer que é aquilo que Deus pediu. Não é interessante pastor, isso? Posso comentar isso aí Claro. que o senhor falou, pastor? Olha só,
Por que isso, pastor? É bem verdade que nesses movimentos, como também na Adventista, em todas as igrejas, existem pessoas sinceras, existem pessoas que não são sinceras. Existe o joio, existe o trigo em todos os lugares, né? Mas é muito cômodo, pastor, eu estar em um local em que o meu estilo de vida, na realidade, quando eu falo estilo de vida, eu faço uma aplicação em tudo, pegando o link que o senhor falou lá de Coríntios, né? Temei a Deus, na realidade, quando o senhor falou lá do apóstolo Paulo, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, né? Fazer tudo para a honra e glória de Deus. As 3 mensagens angélicas, ela nos dá um chacoalhão de que o ser humano, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos ficar do jeito que a gente está. A gente tem que, e Paulo fala que a nossa mente ela tem que passar por uma renovação, por uma transformação, né? Para que o nosso louvor seja perfeito, agradável. Ou seja, mesmo nós que já estamos na igreja, que já nos posicionamos, a gente tem que acordar. E esse acordar, despertar, é diariamente, é todo dia. Por quê? Porque se eu não tiver cuidado, eu volto para a Babilônia. Eu faço tudo errado de novo, né? No início do estudo, o senhor perguntou, né? O que é o evangelho eterno? Essa lição, o pastor Mark Filling, ele tem algumas frases assim, cara, que impacta, sabe? Que mexe. Na parte de sábado, eu vou ter que voltar um pouquinho, porque foi o que eu lembrei aqui, né? Que mexeu um pouquinho comigo. A morte expiatória de Cristo, no primeiro parágrafo, a morte expiatória de Cristo foi universal. Isto é, foi oferecida a todas as pessoas que já viveram, independente da época e lugar. Lá embaixo, o Evangelho é a maravilhosa notícia de Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Venceu os principados e os poderes do inferno. Cristo sofreu a morte que merecíamos para que pudéssemos ter a vida que ele merece. Isso aqui é lindo demais, isso aqui é tremendo demais. Olha só, quem deveria estar na cruz? Eu que deveria morrer daquele jeito, eu pecador. Né? Mas Jesus hoje está onde? Jesus está na glória. E ele morreu no meu lugar para que eu pudesse viver com ele onde ele está hoje. Isso é o Evangelho eterno. Isso é o Evangelho eterno. Agora, não adianta ter a compreensão do Evangelho eterno e não entrar, pastor, nessa novidade de vida que o senhor falou aí. Se eu estou no erro, se eu estou bebendo o vinho de Babilônia. E o que é Babilônia? Babilônia é todo esse sistema de engano, né? Que envolve a Apocalipse 17, né? Ali a prostituta, a grande meretriz e as suas filhas. Né? Elas são filhas, elas são as filhas. Então, assim, quem é a prostituta? Nós sabemos que a mulher em profecia é a igreja. Ou seja, existe uma igreja, né? E quando eu falo a igreja, eu não estou me referindo ao membro fiel lá, ou a pessoa temente a Deus. Eu estou me referindo ao sistema de engano, o sistema que dá o vinho para beber. Né? Você não precisa mais guardar o sábado, porque Jesus guardou por mim um exemplo, né? Nós estudamos. Oi, pastor. Deixa eu atrapalhar, que eu lembrei de uma coisa. Você falou uma coisa que me fez lembrar de algo que me chamou muita atenção. Literalmente, dá o vinho para beber. Uhum. Entendeu? Literalmente. É verdade. Literalmente. É verdade. Ali. Na Eucaristia. Na Eucaristia, né? E esse vinho impuro, ele se transforma, né? Ele se transforma no sangue de Jesus. Olha que blasfêmia isso. Então, não tem como a gente não saber dessas coisas, confrontar com a verdade bíblica e não mudar de vida. Saia do erro, saia da Babilônia e venha para a verdade. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Eu grifei a mesma parte que você grifou da lição, eu grifei também, viu, Anderson? Eu achei esse parágrafo assim incrível. Vamos lá para a terceira mensagem, pode ser? Eu acho que a terceira é a mais dura, é a paulada final, é isso? A terceira mensagem diz assim: seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta. O que é adorar a besta? É fazer a vontade da besta. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus,
preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E termina com o verso 12, que é um verso importantíssimo. Aqui está a característica, aqui está a perseverança, aqui está a marca dos santos. E essa marca é dupla. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Queridos, Não seja uma besta. Não seja uma besta. Não seja uma besta. Porque se você for uma besta, você vai ficar procurando outras características. Aqui estão aqueles que dão todo o seu dinheiro para a igreja. Não está escrito isso na Bíblia. Aqui estão aqueles que vestem roupas brancas. Não está escrito isso na Bíblia. As características são claras. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí nós temos um grupo grande dos nossos irmãos evangélicos que dizem o quê? Basta ter fé em Jesus. Se nós tivermos fé em Jesus, já seremos salvos. É verdade que sem fé em Jesus ninguém será salvo, mas não basta a sua fé. Deus requer daqueles que são salvos pela graça uma vida de obediência. E aí entra os mandamentos, a lei de Deus. Vocês percebem, queridos? E está apresentado aonde? Em Apocalipse 14. Em qual mensagem? Na mensagem que fala da destruição eterna. Quem receber a marca da besta, ou na fronte, ou na mão direita, vai passar pelo fogo eterno. Vai ser destruído. E qual que é as características opostas de quem vai ser destruído? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar aos quatro cantos da terra. Essa é a mensagem que nós temos que gritar a plenos pulmões. Breve Jesus voltará, o povo dele será salvo pela graça, mas vive uma vida de obediência à lei de Deus. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar. É interessante, pastor. Sobre isso? É interessante ver aí que essa mensagem ela não está especificando aquelas igrejas. É quem receber. É qualquer pessoa que receber. Não importa a denominação, o lugar que ela esteja. Não importa se ela seja adventista ou não. Adventista não quer dizer que só os adventistas vai ser salvos. É para eles mesmos. Para nós mesmos. Pedro, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Vai ter muito adventista sapecado no fogo. Vai ter muito adventista sapecado dizendo assim: por que eu não fiz direito? Por que eu conhecia tudo e não cumpri? Por que eu fiz essa tolice? Uhum. Então vai ter muitos adventistas crocantes no inferno. Pois é, e aí como essas mensagens elas vêm em conjunto, são as três, a gente às vezes lê a mensagem que fala sobre o juízo, mas não se coloca no lugar de Félix para temer a mensagem que é tão poderosa. Quando Paulo pregou para ele, as pernas deles tremiam. A gente às vezes fala da mensagem, mas a gente não sente o temor no coração. Então a gente tem que ter a capacidade mental de pensar e ver como é tão perigoso para a nossa vida espiritual, que nós devemos procurar diligentemente em obedecer a Deus e ter fé em Jesus. Acreditar na sua ressurreição, na sua morte. Perfeito. Pedro, posso contar um testemunho rapidinho? Eu vou tentar ser rápido. O nosso tempo está acabando. Nós só temos 3 minutos para encerrar tudo aqui. E eu prometi que ia cumprir o horário, eu tenho que cumprir. Há algum tempo atrás, eu fiz um batismo de um jovem numa igreja que eu era pastor. E lá no dia do batismo, eu já contei para alguns de vocês essa história. Lá no dia do batismo estava o avô dele, e o avô dele queria falar. Só que o avô dele era pastor também da igreja batista. Posso contar para vocês o meu pecado? Eu não dei oportunidade para o avô dele falar. Eu não sei o que ele vai querer falar na minha igreja, não é verdade? Vocês me entenderam? Não deixei. Falei, olha, o senhor pode entregar o certificado do batismo para ele, o senhor pode entregar a Bíblia para ele, mas falar eu não vou poder deixar, porque
vai ter vários batismos, e quando terminar aqui esses batismos já vai estar muito tarde. O avô ficou chateado nitidamente e pediu para que eu fosse na casa dele. Falou, meu neto vai levar o senhor na minha casa. Era um senhor já de idade, o pastor. E 2 semanas depois eu fui na casa dele fazer uma visita a pedido do avô, que eu sabia que estava chateado comigo, e fui o caminho todo pensando assim, eu vou lá ouvir um sabão, mas eu vou lá, vou respeitar o senhor, ele tem mais idade do que eu, vou deixar ele me dar o sabão, mas vou lá. Queridos, quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o avô disse assim para o neto, olha, vai ficar com a sua avó, que eu tenho uma coisa para falar só com o seu pastor. Ele me levou no escritório dele, já contei a história para vocês algumas vezes, ou alguma vez eu acho. Me levou no escritório dele e falou assim, pastor, dá uma olhada aí nos meus livros. Ele tinha uma senhora biblioteca e eu comecei a olhar os livros dele e começou a me incomodar. Toda a coleção do Espírito de Profecia. Aí eu não falei nada, só olhei. Daqui a pouco ele falou, pastor, dá uma olhada aqui nos meus inários. Ele me mostrou um da Assembleia, um da Batista e o nosso. Aí ele falou assim para mim, eu vou lhe contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu sou guardador do sábado. Há mais de 30 anos eu sou guardador do sábado. Não ensinei minhas igrejas a guardarem o sábado porque elas não teriam condições de entender isso. Mas eu e a minha família somos guardadores. Queridos, vocês percebem o peso disso? Uhum. Ele me disse assim, eu fui para levar uma bronca, né? Ele me disse assim, tenho muito orgulho de ter um neto nesta igreja que ensina toda a verdade de Deus. Queridos, sabe o que aconteceu com esse pastor? Passado um ano, ele morreu. E eu fui visitá-lo no hospital antes dele morrer. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim para mim, olha, no dia do meu sepultamento, o presidente da Conferência Batista vai estar lá. Só que eu já disse para minha esposa que quem vai fazer o meu sepultamento é você, pastor. Não vai dar tempo de eu me batizar na igreja adventista. Olha, eu estou todo arrepiado aqui. Nossa. Não vai me dar tempo de eu me batizar na igreja Também. Mas você vai dizer para todos os pastores que estiverem lá, que eu tenho muitos amigos, que eu sou o guardador do sábado, que eu sei da validade da lei de Deus. Vocês imaginam o testemunho que foi, queridos? Uhum. O presidente da Igreja Batista para a região do Vale do Ribeira estava lá e ele desejava falar no sepultamento e a esposa foi clara, falou, não, o pastor que vai fazer o sepultamento do meu marido, a pedido dele em vida, é o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nossa. Queridos, foi um testemunho, assim, uma coisa incrível. Tudo por quê? Porque lá tinha alguém que talvez seja melhor do que nós que estamos aqui. É forte isso, não é? Então, olha, cuide para que ninguém tome a tua coroa. Deus te abençoe. Nós vamos terminar a lição da Escola Sabatina. Eu preciso entregar no horário para o culto. E nós vamos terminar esse... Hércules, deixa Fala, Lilian, fala rapidinho, enquanto eu acho o hino. eu fazer uma pergunta, Hércules, rapidinho. Pode fazer. Se caso ele sabia da verdade, conhecia a palavra e não falou não congregou isso. Pergunta difícil, hein? Aí, no finalzinho da vida dele, ele se arrependeu, mas ele será salvo? Como que é isso? Lilian, esse assunto que você está me perguntando é o assunto mais complexo de se responder. Eu vou te dizer o porquê. Porque o único que sabe, deixa eu achar aqui a música primeiro. O único que sabe quem será salvo e quem não será salvo é Deus. Ninguém além de Deus sabe isso. E aqui vem um segredo para a gente, né? Nós não podemos julgar a salvação de ninguém. Lá no céu terá muitas pessoas que nós vamos ter certeza que não serão salvas e serão, e muitas que nós hoje temos certeza que estarão lá e não estarão. Então, nesse assunto da salvação final, é um assunto entre o ser humano e Deus. Eu, quando preguei no sepultamento dele, eu preguei das decisões da vida dele bastante para o grupo de pessoas que lá estavam, para todos os membros da igreja dele, para o presidente da Igreja Batista da região. Foi um impacto. E eu acredito que, ainda que tenha sido em morte, ele alcançou o coração de toda aquela gente. Você me entende?
Eu espero ser vizinho deste pastor lá no céu, mas não posso declarar se ele vai ser ou não vai ser, até porque eu nem sei se eu vou estar ou não vou estar também. Então, o que eu preciso fazer é guardar minha coroa, não é isso mesmo? Mas essa é a nossa grande esperança, né, pastor? Essa é a Que ele nossa está grande lá, esperança. que ele está lá. É. Ele e nós também, né? Amém. Vamos terminar cantando